gente, meu nome é Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria dividir com vocês a minha experiência na leitura do livro A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Bom, primeiro, por que eu decidi ler esse livro? Aqui em casa eu tenho uma coleção completa da Editora Abril, dessa aqui, do Clássicos Abril Coleções. Eu comprei essa coleção junto com meu marido, na época a gente era namorado, a gente ainda estava noivo. E a gente achou muito lindo esses livros, porque a capa é de tecido e tem sempre esses padrões e fitinha. Então a gente decidiu comprar a coleção inteira, porque saía com o valor do livro, saía bem mais barato se você pagasse a coleção toda. Então a gente comprou todos, assim, a gente gostou da maioria e decidiu comprar todos. E aí tem alguns livros, na verdade muitos deles, que eu sabia que eram clássicos, mas eu não sabia bem sobre o que falava e do que tratava. E foi o que aconteceu com esse livro aqui. Eu nunca tinha ouvido falar nada da história. E aí eu estava aqui em casa e olhei esse livro e pensei, ele é fininho. Olhei aqui as páginas. De página mesmo da história, ele tem 177 páginas, né? Porque tem uma parte aqui no final. Deixa eu mostrar um pouquinho da edição para vocês, né? Tem a história. E no finalzinho tem falando um pouquinho sobre a vida e a obra do autor, né? Algumas páginas. Então eu não sabia nada, também não quis ler sobre a vida e obra, porque geralmente nesse vídeo e obra às vezes tem algum spoiler sobre a história. Então decidi, como é fininho, decidi começar a ler. E eis que a minha surpresa, esse livro é um livro de suspense / terror. E eu não sabia, eu comecei a ler ele de noite, eu estava sozinha em casa. E aí foram tendo uma série de sensações e emoções na leitura dele, que eu queria dividir com vocês. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho de que fala essa história, né? A história, ela começa se passando na véspera de Natal. Tem um grupo de amigos reunidos numa casa e um rapaz fala que tem uma história para contar, que é uma história que aconteceram coisas que ninguém nunca viveu. E você fica assim, você não sabe se ele tá nessa história que ele vai contar ou se é uma coisa que ele ouviu falar. E as pessoas que estão lá reunidas, né, tem um grupo grande de pessoas, todo mundo fica com muita expectativa, as senhoras ficam super curiosas, tinha umas que já estavam indo embora, aí disseram que não iam mais embora. E ele anuncia que não pode começar a contar naquele momento, que ele tem um manuscrito que ele precisa mandar buscar, e ele manda o criado dele buscar esse manuscrito, e esse manuscrito só vai chegar depois, no outro dia ou 2 dias depois. Então, você, leitor, vai criando uma expectativa em relação a essa história, assim como os ouvintes que estão aqui, esperando para saber que história é essa tão terrível que esse cara conhece. E aí, logo em seguida, a narrativa começa, né, a partir do que está escrito nesse manuscrito. Então, esse primeiro narrador deixa de ser o protagonista e entra essa pessoa na história. A protagonista é uma senhorita. Eu me surpreendi, porque depois que eu terminei de ler esse livro, quando eu fui voltar para pegar direitinho o nome dos personagens para fazer esse vídeo, eu não encontrei o nome dela. E não fala o nome dela em lugar nenhum. Ela é a senhorita, né? E eu não me dei conta que ao longo da história ninguém mencionava o nome dela, né? E nenhuma informação muito específica sobre a pessoa dela, né? E todos os outros personagens têm seus nomes citados. O autor faz isso de uma forma com tanta maestria que você nem se dá conta que ela não tem nome. E também porque pode ser qualquer uma, né? Pode ter sido eu, né? Então acho que também isso, sem que o leitor perceba, ele se coloca na história. Então ela é uma filha de um reverendo, alguma coisa assim de igreja, que mora no campo, numa família de muitos filhos, e ela vem para a cidade, se deslumbra e ela aceita o serviço. Não é bem de governanta. É uma espécie de governanta, uma espécie de tutora,
de dois sobrinhos, né, um menino e uma menina, de um homem muito rico, ele que contrata os serviços dela, sendo que a única condição que ele impõe é que ela nunca contacte ele a respeito de nada, absolutamente nada. Essas duas crianças ficaram órfãos, o pai e a mãe deles morreu e esse tio ficou responsável por cuidar deles, só que essas crianças foram viver numa casa do campo. Tinha uma senhora que era responsável pelo cuidado da casa, né, além dos outros empregados, e ela, a senhorita, seria responsável pelo cuidado e educação das crianças. E aí a história vai se desenvolvendo, né? Eu não vou contar muito mais para vocês além disso, né? As duas crianças, o rapazinho, que é uma criança de 10, 11 anos, se chama Mars, e a menina se chama Flora. A outra empregada da casa, mais para governanta, se chama Miss Gruzy, né? E aí a história vai se desenrolando e você vai ficando muito em suspenso, né? Falando um pouco de como eu me senti nessa história. Então, desde o início, né, embora eu não soubesse do que tratava a história, desde a primeira página você sabe que você vai encontrar uma história terrível, né? Que é isso que o primeiro narrador anuncia. E eu fui ficando assim apreensiva e eu ia lendo e eu ficava, ai meu Deus, será que vai ser alguma coisa tão horrível? Porque esse livro foi publicado no século retrasado, né? Ele foi publicado no final do século XIX. Então eu fiquei, será que alguém do século XIX ia conseguir escrever uma história tão horrível assim, que fosse me chocar? Mas mesmo assim você vai ficando com medo e muito apreensivo, porque vai acontecendo uma série de eventos e que o desfecho e a interpretação não são tão fechados. E isso que é muito legal nessa história, porque tudo que está acontecendo você está vendo da perspectiva da senhorita que está cuidando das crianças. E você sabe o que ela sabe sobre as crianças, sobre a casa, sobre a história dessa família, sobre esse tio tão misterioso que não quer nenhuma informação nem nenhum contato com as crianças. E as coisas acontecem e ela fica muito em dúvida, ela fica sentindo que está faltando informações para ela compreender a história. E você também. E aí você acha que nas próximas páginas isso vai ser revelado, então você vai lendo muito rápido a história, né? Eu li muito rápido esse livro, eu comecei a ler ele de noite e eu só parei porque eu comecei a ficar com medo, né? Foi ficando tarde e a história também foi ficando mais sombria e foram entrando outros elementos. E aí eu decidi dormir. E aí no outro dia eu já terminei, porque eu fiquei muito na expectativa de saber o que ia acontecer, né? Então, realmente assim, em si, quando vai tendo o desfecho da história, não é uma coisa assustadora, porque hoje em dia a gente tem filmes de terror e você vê muita coisa, né, acontecendo, e as próprias notícias, né? Você liga o noticiário, você já vê muita coisa trágica, muita coisa exagerada, muita violência. E realmente não é isso que você vai encontrar aqui. Se você gosta de histórias de terror que exagerem para esse lado, talvez esse livro não seja tão legal para você quanto foi para mim, mas eu ainda acho que vai ser legal. Agora, se você gosta aquela história de terror que lhe coloca apreensivo, que coloca você com medo, e que por mais que você não vá viver a mesma situação que a personagem do livro, né, que você vai estar numa casa do campo cuidando de duas crianças, você fica apreensivo porque são situações ambíguas e às vezes a gente passa por isso, né? Às vezes a gente escuta um barulho e foi só o vento, mas ao mesmo tempo a gente fica, será que foi só o vento mesmo? Né? Então é como se fossem coisas assim, só que vão tendo elementos para que essas suspeitas dela sejam fundamentadas, assim, você acredita que ela tem razão, mas ao mesmo tempo ela mesma se coloca em dúvida porque ela vai vendo outras coisas que também não deixa tudo tão claro assim, e aí você também se coloca em dúvida o que ela tá falando. E eu sei que eu não tô sendo muito clara sobre a história, mas é porque eu sei que tem muita gente que, assim, se você contar um pouco mais sobre a história, a pessoa, foi spoiler, não me interessa mais. E eu quero muito que você leia, porque é uma história muito interessante, é um livrinho curto,
né? Mas é muito bom, assim, é uma história de suspense. Eu sou acostumada a filmes de terror, assim, livros nem tanto, eu não tenho tanto hábito de ler livros de terror, mas filmes de terror já assisti vários, já assisti bastante. Eu gosto. E pra alguma coisa me colocar em suspense, assim, pra eu ficar com um medinho, assim, é meio difícil. Então, eu achei esse livro muito bom mesmo. Espero que você leia, né? Muito interessante. Eu fiquei com um pouco de medo, assim, né? Falando mais das minhas emoções. Fiquei muito ansiosa e muito em suspenso. E principalmente falando um pouco de como eu me senti quando terminou, né? Não se preocupe, eu não vou contar o final da história, nem nada a respeito do final. Mas assim que terminou esse livro, você entende o desfecho que o autor deu, né? E você acredita no que aquela mulher lhe contou, né? O que essa personagem principal, a senhorita, ela lhe contou. Mas ao mesmo tempo, depois de algumas horas que eu tinha terminado de ler esse livro, e depois de 1, 2 dias, eu fui pensando e eu fui vendo o quão genial esse autor é. Porque se você fosse qualquer outra pessoa daquela casa, você poderia ter enxergado essa história de um jeito totalmente diferente, né? Então, isso eu achei mais genial ainda, porque você acredita porque era isso que aquela personagem acreditava. Mas ao mesmo tempo, se de repente fosse outra pessoa que estivesse lhe contando essa mesma história, talvez você tivesse uma opinião diferente. E foi isso que eu achei esse livro genial. A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. Henry James é um escritor que nasceu, eu vou olhar aqui, em 1843, em Nova York. Depois, quando ele já era adulto, ele foi morar na Inglaterra e ficou lá, adquiriu cidadania e morreu lá na cidade de Rye, na Inglaterra, uma cidadezinha, em 1916. Né? Então eu espero que vocês leiam, né? É um livro muito legal. E se você não é acostumado a livros de terror, se você não tem interesse, não vai ter nada sanguinolento, nem nada muito chocante, né? Então, se isso é o tipo de coisa que lhe desagrada na história de terror, mas, tipo, vai dar um medinho, né? Então, assim, talvez você lê de manhã. Como é um livro curto, dá pra você terminar logo e ver logo o desfecho. Eu acho que isso é uma coisa que tranquiliza quando a gente tá lidando com a história que dá medo. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.